Fala, rapaziada! E aí, tudo bem? Meus amigos, vamos aqui para uma questão do ano de 2021, uma questão sobre dinâmica de corpos, leis de Newton, né? Uma questão super importante e que vai contra um senso comum que muitas vezes se tem. Qual o senso comum? De que quando soltamos corpos, o que tem maior massa chega primeiro. Vamos lá e a gente discute isso depois. No seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a observação direta da realidade baseada no senso comum. Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos, e um tentava convencer o outro de que tinha razão. Colega A: o corpo mais pesado cai mais rápido que o menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo, largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes. Pronto, tá provado. Aí vem o colega B. Eu não acho. Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação. O aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é qual, né? Então, meus amigos, esse é um erro comum, eu diria para você que é um erro que a humanidade traz há milhares de anos, né? Desde a época aí de Aristóteles. Qual a ideia? De que corpos de maior massa, que acabam sendo mais pesados, caem mais rápido do que corpos de massa menor. E é claro que na nossa experiência cotidiana a gente acha que é isso mesmo, né? Você vê, por exemplo, uma pedra cair ao lado de uma pena, a pedra cai primeiro que a pena. Mas não esquecemos que uma pena, ela é, por exemplo, usada numa ave para voar. Ela tem o quê? Ela vai causar uma resistência na sua queda. Uma pena não é algo compacto, aglutinado, ela é aberta, né? E o exemplo que ele dá é muito interessante, ele fala de uma folha de papel. Se eu solto uma folha de papel aberta, ela vai caindo como? Ela sente o atrito com o ar, ela demora. Pega essa mesma folha de papel e amassa ela. Você vai perceber que ela cai muito mais rápido. Claro, ela vai sentir muito menos o efeito da atmosfera, o efeito do ar. Então, essa questão, ela traz um debate que é muito comum até hoje, por incrível que pareça. Esse debate veio de Aristóteles e até hoje, no senso comum, para as pessoas de um modo geral, acredita-se que quando eu solto corpos de massa diferente, o que tem mais massa, ou seja, o mais pesado, chega primeiro. E na verdade, essa é uma ideia equivocada e refutada. Na verdade, foi refutada até por Galileu Galilei, há quase 500 anos, há 400 e tantos anos atrás. O que acontece, meus amigos? Quando a gente solta, por exemplo, uma folha de papel aberta e uma folha de papel amassada, perceba, a massa é a mesma, mas todo mundo saberia, é fácil, você pode verificar isso na sua casa, a folha de papel amassada, quando ela é solta, ela cai muito mais rápido do que quando você solta ela sem amassar. O efeito aí que faz com que exista uma diferença é porque a folha aberta, ela vai sofrer muito mais resistência do ar. Pensa, uma folha aberta é praticamente uma asa, ela está causando um arrasto ali, uma dificuldade na queda. A folha amassada, ela vai ter, digamos, uma aerodinâmica melhor, então ela chega primeiro. Então a questão não está na massa. Nesse aspecto, a questão está no formato do corpo. Quem refutou essa ideia, como eu disse a vocês, foi Galileu. Qual que é a ideia? Como é que ele fez para refutar isso? Ele pegou corpos de massa muito distintas, só que ele foi muito esperto. Ele usou, por exemplo, bolas de chumbo. Ele pegou bolas de chumbo de grande massa e de massas pequenas e soltou do alto da Torre de Pisa. O que o senso comum da época, Aristóteles, diria? A bola que tem maior massa chega primeiro, mas verificou-se que chegavam juntas, ou seja, hoje nós sabemos, e Newton mostrou para nós, que a queda dos corpos depende apenas da aceleração da gravidade local. Se eu estou no mesmo ambiente, não tem por que um corpo chegar primeiro que o outro. A única explicação seria um efeito de atrito, ou seja, um efeito da resistência do ar. Cuidado, porque essa é uma questão muito importante e como eu disse para vocês, é um senso comum que parece que predomina até hoje, que corpos mais pesados chegam primeiro. E na verdade é mais uma questão de resistência. Tudo bem? Então, se eu volto aqui ao comando da questão, o aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento, né? O que explica essa diferença de comportamento na queda? Pelas alternativas a gente vê. Letra A, peso dos corpos? Não é o peso que importa. Letra B, resistência do ar?
Sim, exatamente a letra B. É a resistência do ar, ou seja, é esse atrito que vai ter durante a queda que garante que os corpos que tiverem uma área maior de contato, com uma folha aberta, demorariam mais para chegar. Valeu, meus amigos, muito obrigado.